Olá, aqui é o Madison Barreto, cofundador da Libras Escrita. Este é o meu sinal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula de hoje. Ok? Na aula anterior, a gente falou sobre como superar os seus desafios com a Libras. O link dessa aula está aqui abaixo, você pode assisti-la também. E o tema nosso de hoje é o fantasma da gramática da Libras. E quando eu falo em fantasma, eu falo fantasma mesmo. Quando eu estava começando meus aprendizados da Libras, lá com meus 12, 13 anos de idade, eu não sabia que a Libras é uma língua. Eu não tinha esse tipo de conhecimento naquela época. Até mesmo porque a lei de Libras veio só em 2002. Eu comecei a aprender Libras bem antes disso. Okay? E o que acontece? O meu pensamento de que a Libras eram gestos. E tem muita gente hoje, mesmo com esse conhecimento estando mais avançado, que pensam que a Libras são gestos. E o que acontece? Com gestos você não consegue se comunicar fluentemente, né? Mas eu não me dava conta de que a Libras não era um gesto. Tanto é que sempre eu ficava perguntando, por que desse sinal? E por que isso? E por que aquilo? Sempre eu perguntava. Até que começaram a me podar, começaram a dizer realmente que não tinha resposta para as coisas que eu estava perguntando. Anos depois eu descobri que tinha sim. Mas isso é assunto para um outro momento. E aí quando eu fiz meu segundo curso de Libras, que eu fiquei sabendo então que existia uma gramática da Libras. Só que eu achei muito complicado. E realmente esse fantasma é um fantasma difícil de enfrentar. A primeira questão que me remeteu a essa questão da dificuldade e entendi que isso era um fantasma na minha vida, foi justamente por causa das anotações em Libras. As anotações que estavam na apostila, as anotações que o professor fazia no quadro e aquelas frases, parecia cá entre nós, aquelas frases de índio, né? Na verdade, os índios não falam assim, mas é esse pensamento de que o índio fala tudo assim, por exemplo, eu querer ir casa você amanhã, né? Parecendo frase de índio. Os índios não falam assim, claro. Mas fato é que as anotações em Libras geralmente são assim, as apostilas de livros, manuais, os livros. Isso é chamado de glosas. E lá está escrito, Pedro gostar Maria. Papel, mesa, eu pegar. Se você já viu uma mensagem escrita por um surdo no celular, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que realmente vem muitas coisas ali que você não entende. Mas observe que ele está escrevendo uma segunda língua, o português. Ok? Isso é um fato. E o fato é que, se você está estudando Libras, a maneira como você estuda pode te aproximar ou te afastar da fluência na Libras. E esse fantasma da gramática da Libras, muitas vezes faz com que nos afastemos. Na verdade, geralmente, faz com que nos afastemos da fluência na Libras propriamente dita. E nos leva, na verdade, ao português finalizado, que a gente já falou anteriormente. Bom, e qual seria então, o que acontece com relação a isso? As pessoas sempre me perguntam qual que é a ordem gramatical da Libras. E esse tipo de situação aí gera, na verdade, um pesadelo. As pesquisas de Quadros e Carnop, Ronice Quadros e Lodemir Carnop, em 2004, dizem, e essas pesquisadoras perceberam que a ordem gramatical, a ordem da frase em Libras mais comum, pasme, também é sujeito, verbo e objeto, como na língua portuguesa. Eu vou te dar alguns exemplos bem claros disso. Olha essa frase. Okay? Veja como que ela está marcada. Sujeito, o verbo, auxiliar no caso, o verbo principal, que é ir, o objeto, e aqui o advérbio, né, de tempo, amanhã. Viu que é a mesma construção? Sujeito, verbo e objeto. Eu vou à sua casa amanhã. É a mesma estrutura da língua portuguesa, em questão de ordem da frase. Sujeito, verbo e objeto. Agora observe essa segunda frase. Ou
que eu sinalizei, né, soletrei o nome de uma pessoa, no caso Pedro, fiz o sinal de gostar, de ter satisfação, de ter contentamento com alguém, e soletrei de novo com uma mão ou com outra mão o nome Maria, né? Pedro gosta muito de Maria, Pedro gosta de Maria. Observe que a mesma frase, olha, sujeito, verbo, objeto. É a mesma ordem gramatical da língua portuguesa. Agora, existem frases em que isso acontece de maneira diferente, e essas frases também são possíveis na língua portuguesa. Como, por exemplo, essa outra frase aqui. Ou. O papel que estava na mesa, eu peguei. Ou, o papel que estava na mesa, eu vou pegar. Percebeu? O que a gente fez? A gente disse primeiro de um cenário para depois dizer o que a gente vai fazer. Ou seja, objeto, sujeito, verbo. OSV. Objeto, sujeito, verbo. Isso é chamado também de topicalização na Libras. Observe novamente a frase que eu fiz. Eu vou pegar assim se é uma folha que está inteira, vou pegar assim se é um papel que está embolado, enfim, depende daquilo que eu vou pegar. Observe esse detalhe. O detalhe não está só na sinalização aqui, está aqui, está nas sobrancelhas. Quando você muda a ordem da frase, de sujeito, verbo, objeto, para qualquer outra frase, geralmente trazendo objeto para o começo da frase, existe um tópico. Você está marcando, está focando algo para depois continuar. Quando você foca algo na Libras, quando você topicaliza algo, você levanta suas sobrancelhas para destacar que você está fazendo isso. Na língua portuguesa a gente usa algo parecido também. Nós usamos uma vírgula, né? O papel que está na mesa, vírgula, eu peguei. E a frase, na verdade, seria eu peguei o papel que está na mesa. Na língua de sinais existem técnicas que te ajudam a perceber quando você vai usar um, quando você vai usar o outro. Se você está na dúvida, use o padrão, sujeito, verbo, objeto. Está certo, ok? E, claro, aí ficaria dessa maneira essa frase. A frase também está certa, ok? É claro que algumas pessoas preferem de uma maneira, outras preferem de outra maneira. Em algumas situações, realmente usar de uma maneira ou de outra pode ser melhor ou pior. Depende do uso que você quer fazer da língua. Assim funciona também em qualquer outra língua. Existem técnicas que podem te ajudar a entender melhor e a se apropriar da gramática da Libras de maneira muito mais natural. E o que a gente está vendo agora é que, na verdade, a nossa aula já está ficando extensa, ok? Então, a gente vai continuar essa temática em outras aulas, ok? Bom, se você gostou dessa aula aqui, deixe seu comentário aqui abaixo, clique em gostei, compartilhe o link dessa aula aqui, quer esteja no site, no Facebook, compartilhe isso com outras pessoas e aqui embaixo deixe seu comentário dizendo quais são as suas dificuldades com a estrutura gramatical da Libras. Quais são os seus desafios com relação à gramática da Libras, ok? Os seus comentários me incentivam, me ajudam a saber se eu estou indo no caminho certo e se realmente esse conteúdo está sendo relevante para você, ok? Eu sou o Max Barreto, cofundador da Libras Escrita. Este é o meu sinal. Supere seus recordes.